em perfeita harmonia com as leis da termodinâmica. É real, terraplanistas, o calor vai para cima. Os melhores processadores para jogos têm sido aí as variantes X3D, que tem um stacking 3D do cache, assim, um valor muito mais alto do que uma CPU normal. Conectividade agora, olha que delícia a quantidade de portas USB nessa placa. Olha que beleza, ainda tem 2 portas de rede, eu gostei, viu? Quanto será que eu consigo colocar antes que já quer cair já o negócio? E rodando assim em Full HD, com tudo no low, a gente comparou com a geração anterior e também com o Core Ultra da Intel para ver o resultado, né? Para ver como é que ele fica. Me chamou até de garoto de programa, falou que eu tava falando bem da Intel, sendo que no meio do vídeo eu falo, eu vou de AMD nessa geração. Eu falei isso no vídeo, mas ele acha que eu tô defendendo a Intel porque ele não assiste, ele sai comentando sem assistir. E muito bem, senhoras e senhores, hoje temos aqui na bancada do Loop Infinito o mais novo Ryzen 7 9800X3D, que hoje é a melhor CPU para games no mercado. A AMD promete aí um ganho de desempenho em relação à geração anterior, o 7800X3D, de 8%, mantendo o mesmo TDP de 120 watts e subindo um pouquinho os clocks, além de um redesenho ali na estrutura do cache para melhorar a dissipação de calor. Em relação à Intel, eles prometem uma melhoria de 20% em relação ao Intel Core Ultra 9, o 285K, mas convenhamos, isso não é difícil de conseguir porque a Intel já admitiu que perdeu a batalha do desempenho em jogos nessa geração. Mas hoje a gente vai testar, a gente vai comparar com a geração anterior, vamos comparar com o 285K para ver como é que está o desempenho desse carinha aqui. E para montar esse PC, nós temos essa placa-mãe aqui da MSI, que é uma MPG X870E Carbon Wi-Fi com chipset X870E. Temos também memórias da G-Skill DDR5, um SSD aqui da Samsung NVMe, o 990 Pro, e também um outro kit aqui da MSI com Core Liquid E360 Water Cooler de 360mm, uma fonte de 850 watts, que é a A850GF, uma GeForce RTX 4090, afinal temos que testar CPU, precisamos do que há de melhor de GPU, e toda essa montagem vai ser feita nesse gabinetão aqui, ó, da Thermaltake. A gente vai montar tudo de ponta cabeça aqui, porque o CTE C700R é um gabinete diferentão. Então roda a vinheta e senta que lá vem montagem. E a proposta desse vídeo é justamente essa. A AMD mandou essa CPU para a gente testar aqui. Na verdade, eles mandaram um kit com essa CPU, a placa-mãe e também as memórias. Nós compramos um 7800X3D para fazer o comparativo e, no caso aí da Intel, a gente já tinha o 285K que a gente montou recentemente aqui no canal. Então a ideia é testar essa CPU, né? Conhecer aí o que parece ser a melhor CPU de jogos no mercado hoje em termos de custo-benefício e também eficiência energética e térmica, que parece que está melhor aí em relação à geração anterior, mas para isso a gente precisa montar um PC antes de mais nada. Então hoje, mais uma vez, estamos começando uma montagem de PC, eu vou montar ele aqui na bancada e a Loba, mais uma vez, vai fazer os testes daqui a pouco. Ela fez no último vídeo, vocês curtiram e a gente vai trocar uma ideia junto aqui daqui a pouco. Mas antes, vamos começar do começo. Pois bem, deixa eu guardar aqui a minha baguncinha. Eu nem limpei a baguncinha da última montagem aqui. E acabou de ir pro ar outra montagem. Agora a fábrica de PCs do Loop, a fábrica de sonhos do Loop Infinito está a milhão. Milhão. Oi! Olha esse gabinetão! Gente, as marcas perderam o juízo, hein? Isso aqui é classificado como Mid-Tower. Mas parece Full Tower esse negócio aqui. Nessa montagem a gente vai conhecer também daqui a pouco o CTE C700R. Esse gabinete que eu já mostrei em vários eventos aqui, coberturas de CS e Computex, e finalmente a gente vai montar usando aquele conceito da Thermaltake de Centralized Thermal Efficiency. Então é uma eficiência térmica centralizada, ele puxa o ar da frente, ele puxa o ar de trás, ele puxa o ar de baixo e solta tudo por cima, ó, em perfeita harmonia com as leis da termodinâmica. É real, terraplanistas, o calor vai para cima. E a gente vai montar a placa-mãe de ponta cabeça também, vai ser bem divertido. Mas daqui a pouco. Onde eu ponho isso? Então vamos começar falando sobre a estrela do nosso vídeo, o Ryzen 7 9800X3D. Aliás, a primeira coisa que eu percebi é que
a caixa ela está consideravelmente menor, né, nessa geração. Nossa, mas não vem mais o cooler? Não, já não vinha cooler aqui. Aqui você tem uma lapa de EVA, vem um blocão de EVA aqui para preencher a caixa, para parecer que vem alguma coisa a mais, mas vem apenas a CPU. Então, bom que agora a caixinha é assim, ó. Não tem por que ficar desperdiçando papelão. A galera do armazém e a logística agradece, porque ó, onde cabia uma CPU, agora cabe, ó, uma, duas e se espremer cabe 3. Vai amassar a caixa, melhor não. Mas o que temos de tão diferente nessa CPU e por que ela é tão aguardada? Bom, a gente já teve o lançamento dos AMD Ryzen Série 9000, inclusive já teve vídeo aqui no canal, mas para quem está focado em jogos, no mundo da AMD e no mundo das duas principais empresas aí, que é AMD e Intel, os melhores processadores para jogos têm sido aí as variantes X3D, que tem um stack em 3D do cache, assim, um valor muito mais alto do que uma CPU normal, chegando nesse caso aqui, ó, tem um cache L3 de 96 MB com 104 MB no total. E isso traz um desempenho muito mais alto nos jogos e, em alguns casos, custando muito menos. Um dos melhores custo-benefício hoje é o 5700 X3D, que é de uma arquitetura anterior, mas tem esse cache e supera até algumas CPUs atuais que estão aí no mercado quando a gente fala de desempenho em jogos. Então, essa CPU aqui e esse vídeo tem um foco mais em jogos. Temos aí 8 núcleos com 16 threads, subiu um pouquinho o clock também, né? Agora nós temos aí um clock base de 4.7 GHz, chegando no boost a até 5.2 GHz. Ou seja, não é a melhor opção, mas ainda é interessante para a produtividade também. Se o seu foco é em jogos, você também vai conseguir trabalhar com essa CPU. Muito bem, inclusive. Agora, o principal destaque nessa geração em relação ao 7800 X3D, é claro, nós temos aí a nova arquitetura Zen 5, que assim, na prática não mudou tanta coisa em relação à geração anterior, mas na variante X3D nós temos aí um reposicionamento do cache no die ali da CPU, que antes ficava em cima dos núcleos da CPU, agora mudou, está em uma posição diferente ali no chip, e isso ajuda no resfriamento do chip como um todo, né? Porque antes acumulava muito calor em cima dos núcleos, então a gente espera ver também uma melhoria no desempenho térmico. E o receptáculo dessa CPU será essa MPG X870E Carbon Wi-Fi da MSI, uma placa que a gente conheceu lá na Computex e finalmente está chegando aí ao mercado junto com as CPUs X3D. Aliás, um detalhe importante, a arquitetura Zen 5, ela usa o mesmo socket da geração anterior, a M5, e nós temos um novo chipset também, que é o X870 e o X870E, nesse primeiro momento, né, esse chipset mais topo de linha, que sucede o X670 e X670E, não teve X770, por motivos óbvios, né, ia ficar muito parecido com Z790 da Intel, ia confundir ainda mais o consumidor, então eles pularam aí uma centena. Então X870E. E o que tem de novidade nesse chipset de uma geração para outra? Quase nada. Quando observamos uma tabela comparativa desses chipsets, olha ali, ó, X670E, X870E, o que muda? O USB 4.0 agora vem com suporte nativo na placa-mãe, antes era opcional. É só isso, é tipo aquele meme do The Office. A boa notícia é que nós temos retrocompatibilidade, então você pode usar essas novas CPUs nos chipsets X670 e X670E, além dos outros chipsets mais intermediários e de entrada. Então você não precisa comprar uma placa-mãe. A AMD tem feito um trabalho muito melhor na longevidade, né, das plataformas e dos sockets, sem a necessidade de você ficar trocando de placa-mãe o tempo todo. Então isso também é bacana e dá mais uma opção. Afinal, comprar um lançamento é sempre mais caro do que comprar uma placa que já está aí no mercado há 1 ou 2 anos. Mas isso não quer dizer que uma placa como essa não traz nenhuma novidade. Tá, o chipset que está nela não traz novidade, mas a fabricante pode colocar outras coisas que são interessantes sim, ainda mais para quem é entusiasta aí de montagem de PCs. Então, nesse modelo aqui, ó, nós temos alguns dos destaques aqui atrás. Tem o Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Nós temos mecanismos que substituem os parafusos e facilitam a montagem, como o dissipador do SSD,
USB que sai sem parafusos e também um auxílio para você ejetar a placa de vídeo. Ó, aqui está listado as USBs 4.0 de 40 GB, porém não temos Thunderbolt, né? As placas AMD nós não temos esse conector proprietário da Intel, só se você colocar uma placa PCI Express. Bom, as conectividades sem fio com fio nesse modelo aqui tem duas portas Ethernet, uma de 5 GB e uma de 2.5 GB. E vamos ao unboxing, já começando a preparar aí a nossa montagem. É bonita essa caixa aí, hein? Faz tempo que eu não pegava uma MPG. Lembrando que essa placa-mãe quem mandou pra gente foi a AMD. Eles mandaram junto com essa CPU um kit pra gente testar. Depois a gente devolve ou não, né? Às vezes a gente dá sorte. E aí fica aqui pra gente montar um PC novo. Uma placa Full ATX largona. Quantos cabos SATA você acha que tem, Tejada? Tempo. Ele bugou. 2? Só 2? Só 2. Mas o chipset X870E suporta 8 conexões. Por que você quer 8 SATs em 2024? Ó, nós temos aqui... Eu achei que era cabo SATA, não é. Então, aqui, ó. Caramba, você leu a spec aí, não é possível. 2 cabos SATA exatamente. Tejada, né? O Tejada é outro nível. E nós temos vários cabinhos aqui, ó. Tem 2 para conexão RGB e ARGB. E 2 coisas interessantes que a MSI vem fazendo que dão aquela ajudazinha ajuda na hora da montagem. Ó. Uma delas é, ó, uma extensão aqui do front panel. Olha lá, já vem um front panel aqui todo bonitinho, montadinho. Aí você só pluga esse daqui na placa-mãe e depois organiza tudo aqui. E o que eles estão fazendo aqui é tipo um pequeno hub para múltiplas conexões, para facilitar. Você liga esse conector aqui direto na placa-mãe e aí você vai puxar aqui, ó, um conector ARGB de 5 volts, 3 pinos, um conector de fan e um conector para a porta USB 2.0. Então você tem 3 conexões que são muito utilizadas, né, nas montagens. Às vezes você precisa de uma que não está chegando o fio ali. Você pluga esse aqui, ó, estica, leva até ali e acabou. Então é meio que uma extensão coringa, né, com 3 dos conectores mais usados na hora de personalizar a montagem. Já vou separando aqui porque vamos usar esses cabinhos, esses outros não. E aí a gente tem uma chave aqui para mexer nos parafusos da placa-mãe que ficam no gabinete e um pendrivezinho aqui para você usar para instalar drivers ou atualizar BIOS e por aí vai. Além de um parafuso aqui para o SSD, né, M.2, se você precisar, porque a placa já vem com um engate rápido em todos os slots que você nem precisa de chave para instalar ou fazer manutenção. Temos também aqui, ó, manual, adesivinhos e regulamentação. Antena do Wi-Fi aqui também, que vem dentro dessa caixa. É importante, né, já que a gente tem uma conexão Wi-Fi 7. Aliás, o Wi-Fi 7 chegou, já está no meu celular, já está no PC que a gente está montando aqui. Só falta um roteador para isso. Então tá aqui, ó, a antena do Wi-Fi. Então, ó, vou abrir aqui para mostrar para vocês. A anteninha do Wi-Fi. É uma coisa, né? Muda o Wi-Fi 7, mas a antena é a mesma. E vamos a alguns detalhes dessa placa-mãe, que aliás, ela é muito bonita e tem algumas coisas que eu gostei demais, como por exemplo, mais de 10 portas USB nativamente aqui atrás. Bom, design, placa-mãe normal, nenhuma variação no que a gente já está acostumado, né? 4 portas SATA aqui do lado, 2 portas USB 3 para o gabinete, porta USB tipo C aqui do lado também, vários conectores aqui embaixo, front panel, ARGB e RGB ali embaixo, aqui em cima também tem um ARGB, os conectores de fan, da bomba do radiador do water cooler, 2 conectores de alimentação da CPU, tudo meio que dentro do que a gente já espera, 4 módulos aí de memória DDR5, que no caso a MSI não especifica qual é o suporte, aqui na caixa não está escrito, mas a gente sabe aí que nesse chip, cada um desses módulos suporta memórias de até 6.400 MHz ou megatransfers nativamente. O socket LGA aqui do AM5, que já vem com as presilhas para o cooler, que eu gosto muito quando isso é usado no cooler que você vai instalar, porque facilita muito a montagem. Mas um dos diferenciais, vamos lá, o que me chamou a atenção nessa placa-mãe? Bom, aqui nós temos um botão, ó, para travar ou para ejetar a placa de vídeo.
Então funciona de uma forma muito simples, ó, facilitando aí a montagem. E todos os dissipadores de SSD você não precisa de uma chave para remover, ó. Você vem aqui, aperta aqui atrás, ó lá, já sai. A gente tem aqui, ó, um mecanismo com um ímã, inclusive aqui, ó, que gruda ali e aí você trava ou destrava. Aqui embaixo, esse maior também, é só chegar aqui, ó, apertar e puxar e já está na mão. Olha lá, aqui são 3 slots de SSD, então num total aqui de 4 slots NVMe. E aí nós temos um upgrade nessa placa-mãe em relação ao que a gente costuma ver nas lanes PCI Express. Então são 2 slots NVMe para SSD PCI Express 5.0, suportando até 128 GB de banda, e 2 4.0, suportando até 64 GB de banda. Além disso, esses 2 slots PCI Express que vocês estão vendo aqui, o principal que a gente costuma colocar a placa de vídeo e o secundário, também são PCI Express 5.0. Geralmente a gente vê apenas um slot PCI Express 5.0, mas aqui no caso esses 2 são 5.0 e aqui embaixo o último 4.0. Mas é bom demais esse sistema aqui, ó, que você só encosta o dissipador, ó lá, e clica ele para travar. Não precisa ficar parafusando. Os SSDs também, todos eles têm uma travinha aqui de fácil acesso e encaixe. E é só marcar a posição aqui, você puxa aqui no parafuso aí, clica e já era. Muito bom. Aí eu esqueci de comentar, como uma placa topo de linha para entusiastas e overclockers, nós temos um switch aqui para ajudar e também, ó, botão de força e um botão de reset na própria placa, para você testar aí a sua montagem fora do gabinete ou num open bench ou numa caixa de papelão, porque você torrou toda a sua grana nesse setup topo de linha e não sobrou dinheiro para o gabinete. Aí foi na caixa de sapato mesmo, né? Gabinete da depressão. Conectividade agora, olha que delícia a quantidade de portas USB nessa placa. Olha que beleza, ainda tem 2 portas de rede, eu gostei, viu? Gente, é sério, que pariu, olha que maravilha esse negócio aqui, olha quanta porta USB tem, todas de 10 GB inclusive as portas USB. Ah, acabou esse negócio de ficar escolhendo em qual porta você vai plugar aí o seu acessório, o seu HD, SSD, enfim. Então, ó, são 6 portas USB aqui, mais 3 aqui tipo A de 10 GB, e aí nós temos uma USB tipo C de 10 GB também, e mais 3 aqui do lado. Então, ó, 9, 10, 11, 12, 13 portas USB. E aí 2 delas aqui são de 40 GB, suportando também, ó, protocolo DisplayPort. Além disso, falar em vídeo, a gente tem HDMI integrado aqui, que tira um sinal de até 8K 60 do chip integrado aí das novas CPUs, e também 2 portas de rede Ethernet, 2.5 GB e 5 GB. Anteninha aqui do Wi-Fi 7 e as conexões de áudio. E por fim, algumas utilidades como um botão aqui para você dar o Clear CMOS e zerar a BIOS, e também um botão para você fazer uma atualização de BIOS sem CPU, apenas plugando um pendrive com a imagem em um dos slots. E agora vamos a um momento de veras necessário. Já cai. Nossa, vamos de novo. Vai dar b****. Vai dar b****. E olha, me desculpa, viu, MSI, mas isso aqui, ó, tá me parecendo logo ROG olhando de longe. Às vezes eu olho assim e falo, mas Asus. E é isso, bora instalar a nossa CPU na placa-mãe. Vamos colocar as memórias e fazer o primeiro teste. Ai, que beleza. Caixa otimizada, trocaram um blocaço. Não, vocês não têm ideia. Deixa eu abrir aqui o 7800X3D aqui, ó. A gente comprou só para fazer esse vídeo aqui, ter o comparativo completinho. Olha como era a caixa, ó. Ela vinha assim, ó, você abria aqui, aí tinha o mesmo conteúdo útil. Olha lá, isso aqui não mudou, ó. Mesma coisa. E aí você tinha esse plasticão aqui. Ah, não tem mais o bloco de EVA. Ah, é que essa embalagem a gente acabou de comprar, é mais novo, porque eu não tô louco. Aqui eu tenho uma caixa do 7900X. Olha o tamanho, olha o bloco sólido, maciço de EVA que vinha nesse negócio, ó. Dá pra você matar alguém com o negócio, é um tijolo de EVA, ó. Não, cara, não faz isso. Enfim, que bom que atualizaram aí nas CPUs mais recentes, né? Mas o bloco de EVA, ele existe, eu não tô louco, não é um efeito Mandela.
igual o soco do Gugu, que também não é Mandela, existe o soco do Gugu, anos 90. E essas são as duas CPUs que animaram o final de semana da Loba aí para produzir esse vídeo, hein? Põe CPU, roda benchmark, tira, roda, não sei o que. Ainda bem que eu tenho essa ajuda agora. Então tá aqui a nossa CPU, como vocês podem ver, parece que não mudou absolutamente nada, mas a gente tem aí um reposicionamento do cache para melhorar o resfriamento térmico desse chip. E fazer a instalação da CPU na vertical nunca é uma boa ideia, mas vamos ver se eu consigo hoje. Deita a placa-mãe, tá, gente? Não façam o que eu tô fazendo aqui agora. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Atenção. Deu só um pulinho. Os protetores de socket não saem mais voando como antigamente. E tá aí. Acho que tá tudo bem. Guarda isso aqui, ó. Se der problema na CPU, tem que pôr de volta para mandar para assistência. Já mandei 3 placas para assistência aqui, então é importante. Não tenta essas besteiras que eu faço aqui no vídeo em casa, não. Nós temos a supervisão de profissionais treinados. Pelo menos é isso que eu digo para mim mesmo, para poder dormir tranquilo. E bora para as memórias, temos aqui um kit Trident Z5 da G-Skill, modelos Neo RGB, DDR5 6000, são 2 módulos aí de 16 GB, totalizando 32 GB de memória RAM, e aqui um SSD da Samsung, que é o 990 Pro, que traz aí leituras de quase 7.5 GB por segundo, 7.450 megabytes por segundo. Esse kit e essa placa, a gente vai usar na verdade todo o sistema para testar tanto o 9800X3D quanto o 7800X3D para a gente ter o comparativo assim o mais justo possível, né? O water cooler, fonte, o setup todo igual aí entre as duas CPUs. Então bora pegar aqui a G-Skill, que é uma marca muito boa, mas que infelizmente ainda não está presente aqui no Brasil. E olha lá, memória é bonitona, hein? É memória branca no setup preto. Eu sei que o toque aí de algumas pessoas vai atacar, mas tá tudo bem. Memória número 1. De preferência do lado certo. E memória número 2. Agora vamos usar o SSD, inclusive o SSD parceiro das Olimpíadas, que já foram também, né? Então ficou datado isso aqui. 990 Pro com 1 TB de armazenamento. Os SSDs da Samsung são muito bons, viu? Caraca, vem uma... Olha, caderneta que vem aqui, ó. Agora vem a parte divertida de trabalhar com essa placa-mãe, ó. Clicou aqui. Coloca o SSD. Gira o bagulhinho aqui e não põe de volta antes de tirar aqui o plastiquinho que protege, ó, o chicletinho térmico. Agora sim, põe de volta. Pronto. Instalar um SSD tá tão fácil quanto instalar a memória RAM. Você não precisa desparafusar nada, ó. Aí vem aquela memória RAM lá naquele formato CAM2, que aí você tem que parafusar um monte de coisa, né? Então simplificamos um, complicamos outro. E com isso a estrutura principal do nosso PC já está montada, instalamos aí a CPU e as memórias. Agora vamos colocar o water cooler e também ligar na fonte para ver se deu tudo certo. E para resfriar esta pequena besta do desempenho para jogos, nós temos um MAG Core Liquid E360 da MSI, um water cooler all-in-one de 360 mm, mais um modelo que nós vamos conhecer aqui hoje no Loop Infinito. Esse daqui, infelizmente, não recebeu aquela atualização ainda, sabe? Eu mostrei, quem assistiu a última montagem lá do 285K, viu que eu fiquei encantado com o estojinho de ferramentas que vinha no water cooler. Nossa, maravilhoso, tudo organizado, mas que alívio. Essa, eu ia falar masturbação do toque, mas é isso mesmo. Aqui nós ainda estamos na geração antiga, ó, que dá um pouquinho mais de trabalho, porque os fãs vêm todos separados. Então nós temos aí os 3 fãs do AIO, do All-in-One, e aí aqui... Por favor, olha a imagem de como era o estojinho, olha que maravilha. E aí aqui ainda vem a moda antiga, ó. Era assim, ó. Por isso que eu fiquei tão feliz com aquilo. Mas como hoje é AMD, já temos os brackets aqui, que já conectam direto com o que já está na placa-mãe, então é só parafusar, só colocar 4 parafusos, colocar os fãs e jogar aqui na placa-mãe. E uma dica que eu sempre dou é, quando vier assim, ó, não tira o papelão até a hora da instalação, para você não amassar
passagem de ar do radiador. Isso aqui tira na hora que você vê isso aqui, ó, você tira, ó. Tira. Não deixa pra depois, você vai esquecer. Já esqueci. O que brilha mais, hein? O reflexo desse water cooler aqui ou o careca do Adrena? Desculpa, Diego, levou de graça. Vou falar pra vocês que manter uma careca daquelas não é fácil, viu? Você acha que no dia que ele quiser cabelo também, ó, eu dou numa boa. Ah! Escapou. Agora vem a parte boa dessa instalação, que é só encaixar esses dois anéis quadrados. Anel quadrado é foda. Esses dois brackets aqui, esses dois suportes, no que já vem na placa-mãe. Então, vamos lá. Dos mesmos criadores da bola quadrada do Kiko, vem aí o anel quadrado. Ah, não. O logo da MSI ficou de ponta cabeça aqui, ó. Pera aí. Ó, tem até um adaptador aqui, ó. Molex. Eu não sei por que eles incluíram. Molex, ó. Molex solto, ó. Apesar que esse é até bem preso, que o Molex costuma ser mal vagabundo. Você mexe no fio aqui, ó, já desalinha tudo ali, pra encaixar uma desgraça. Mas se você quiser ligar direto lá, ó, não quer ligar na placa-mãe, quer rodar tudo no talo o tempo todo, você pode também. Mais um plastiquinho aqui, ó, no acabamento. E esse aqui vai no CPU Fan. E hoje na nossa montagem nós temos uma fonte da MSI. Sim, eles também fazem fontes, olha só. Nós temos uma A850GF. É uma fonte de 850 watts, que é o limite aí recomendado, o mínimo recomendado para você usar uma RTX 4090, que é o que a gente vai colocar aqui hoje. Mas como essa CPU, ela é bem comportada, né? Ela aí no TDP de 120 watts, o consumo não extrapola aqueles números que a gente vê lá, como 300 watts que estava acontecendo, né, na 14ª geração das CPUs da Intel. Acho que vai ser bem tranquilo. E assim, a gente deve usar numa situação de um jogo real mesmo, uns 600, 650 watts. Então nós temos aí, ó, uma fonte 100% modular, olha só. Essa fonte aqui, ela traz aí certificação de eficiência 80 Plus Gold. E bora abrir. Temos aqui o manual de usuário, informações importantes aqui também. Sílica gel e a fonte. Cara, nossa, velho. Essa é da boa, viu? Subiu um cheiro aqui de fábrica de componentes. Então, ó, cheirinho de Taiwan, ó. Cheira aqui, David. É boa, essa tá boa, viu? Perfumaria de eletrônicos. Olha aí, então essa é a fonte, então padrão normal, né? Toda modular aí. A gente não tem o conector 12B. Puta que mandaram uma fonte velha aqui pra gente. Não tem 12VH PWR aqui, não tem PCI Express 5.0. Mas tudo bem. Eu tava com saudade de pendurar 10 PCI Express para alimentar uma placa de vídeo, não tem problema não. Essa aqui é a MSI que mandou pra gente, acho que não tinha as fontes mais novas lá no estoque, então a gente vai usar uma mais antiga, que também, assim, brincadeiras à parte, serve pra gente falar aqui que não tem problema nenhum, tá? Você não precisa comprar a melhor fonte possível, não. Pode comprar fonte com rabicho também, aqui não é 100% modular, que também dá conta. A gente aqui costuma mostrar, assim, coisas maravilhosas do mundo aí da informática, ótimo. Do mundo da informática, mas você não precisa necessariamente investir no que a gente está mostrando aqui no vídeo. Aqui é mais para a gente conhecer os produtos, fazer uma montagem, né, uma brincadeira bacana, mas você tem que decidir o que é melhor para você e o que cabe no seu bolso. Essa é a parte mais importante. Então aqui nós temos o saquinho dos cabos e hoje eu vou precisar de cabo, hein, ó. Tem um cabo de força aqui, maravilhoso, e aí já me dá 10 PCI Express aqui. E agora é hora da verdade. Acendeu, hein? Acendeu. Opa! Mas já ligou? Eu não fiz nada. Ela ligou sozinha. Então tá bom, né? Bom sinal. Mas o cooler aqui dos fãs não acendeu, pô. Como é que eu faço um primeiro boot sem os cooler também, né? O burro não conectou aqui na placa-mãe. O que é que faz como?
Bom é que eu tenho tempo aqui, né? Porque a AMD no primeiro boot demora para treinar. Ixi, mas como é que eu vou chegar com esse RGB daqui embaixo? Eita! Agora a bomba do aquário aqui, ó, já tirou a água. Temos! Tudo botou maravilhosamente. Ryzen 7 9800X3D, 4.7 GHz, 1.2 volt, 36 graus nesse momento, com os dois módulos de memória aqui que a gente vai ajustar, 32 GB aí no total, e o SSD. Agora só falta colocar a placa de vídeo e ir para o gabinete. Momento. Segundo dia. Essa mesa não vai aguentar até o fim do ano, não. CTE C700R, um gabinete mid-tower, por quê? Porque para Thermaltake, gabinete full tower é ainda maior, mas esse daqui ele não é pequeno, tá? Apesar do nome aqui ser mid-tower. Vamos às specs. Resumidamente, aqui estão as dimensões desse gabinete. Já vem aí com um painel de vidro temperado. Nós temos 3 fãs de 140mm, né? Já acompanha aí 3 CT 140 da Thermaltake. Ele suporta até 7 drives de 3,5 ou 6 drives de 2,5, 7 slots de expansão aí para PCI Express. Suporta placas-mãe até o formato eATX, né? Que é o maior. USB, nós temos aí uma USB tipo C, 2 USBs 3 e áudio também, né, na frente, as conexões integradas. Fonte, ele suporta aí o tamanho padrão. E com relação ao suporte aqui para os fãs, bastante coisa. Ó. Na frente até 3 de 120 ou 140mm ou 2 de 200mm, aquele maiorzão. No topo, 2 de 120 ou 140, na parte da direita, 1 de 120 ou 1 de 140, na parte traseira, 3 de 120 ou 3 de 140 e na parte de baixo, 3 de 120 ou 2 de 140. Suporte ao radiador pode ser na frente, atrás ou embaixo, nesses 3 locais aí suporte de 360mm ou 420mm na frente e atrás e embaixo 280mm. E para cooler de CPU, se você for usar um air cooler, até 190mm. Placa de vídeo pode ser até de 410mm. Se você for usar um radiador nela, aí 327. Ou seja, dá para fazer bastante coisa e é um gabinete ideal para montar um custom loop, porque ele tem bastante espaço para você prender aí também reservatório e por aí vai. Um diferencial é que essa centralização da eficiência térmica vai acabar posicionando os componentes de uma forma diferente, né, com o I/O, né, as conexões da placa-mãe para cima. Então vamos conhecer ele. Chega de lero-lero, bora pôr a mão na massa aqui para fazer essa montagem. Manual. Lembrando que esse modelo aqui é na cor preta, mas nós temos também um modelo aí na cor branca, né, que é a versão Snow. Para tirar aqui a tampa de vidro, é só puxar, ela fica encaixada. Gabinete todo modular, ó. Eu vou puxando aqui as peças e elas vão saindo aí para a gente fazer a montagem. Deixa eu puxar essa daqui também da frente. Nossa, estava bem preso. Filtro de poeira aqui da frente também. Parte de cima também sai assim. Tampa traseira. Ó quanto espaço a gente tem aqui na parte de trás para organizar tudo. Que belezinha, hein? Inclusive com filtros de poeira aqui na parte traseira também. E na parte de baixo aqui, ó, temos também um filtro de poeira. Então, mais um gabinete aí da Thermaltake, bem modular, para facilitar o processo de montagem com esse conceito de experiência de centralização térmica, né? Então, tudo aqui é intake. Todos esses fãs que já vêm pré-montados aqui estão puxando o ar de ambiente, jogando dentro do gabinete, na parte de baixo, na parte da frente e a parte de trás, que é a parte mais diferente, né, nesse caso, e o ar sai aqui, ó, por cima, nesse exaustor aqui. Então isso é bacana porque o water cooler ele já vai puxar o ar ambiente, a placa de vídeo também já vai estar recebendo o ar ambiente e aí solta tudo por cima. Agora, como vocês já perceberam, esse gabinete aqui ele já está com alguns fãs instalados, né? A gente já tem 3 aqui na frente, tem 2 aqui atrás e aí um em cima e 2 aqui embaixo. Mas ele só vem com esses 2 aqui de baixo e também esse outro em cima que são os CT140. É que essa unidade aqui que a gente recebeu para testar,
ela já veio de uma exposição, então eles já tinham aí colocado outros fãs, então já ajudou aqui no meu trabalho, né? Mas por que não colocar um Suafan aqui, magnético, para ajudar na instalação? Vamos por partes. Vou tirar primeiro esse apoio aqui. Olha os quilômetros de cabos, dá pra ver até a borracha aqui junto. Isso eu acho maravilhoso, ó. Trabalhar em gabinete grande, não falta cabo. Os fãs de baixo. Ih, tá faltando um parafuso aqui, ó. Não fui eu, hein? Parte de trás. Bom, fã de cima eu não vou mexer não, que ele não sai, mas a frente, atrás e a parte de baixo, a gente tem esses módulos aqui, que você pode tirar para facilitar aí o trabalho. Agora o gabinete tá, agora tá levinho, hein? Ó, para segurar com apenas uma mão aqui, ó. Quase! Agora ficou bem mais fácil aí para trabalhar a montagem. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento dos componentes. Trazer aqui a placa-mãe aqui primeiro. Provavelmente eu vou colocar o radiador aqui, dessa forma. É importante deixar o radiador, né, uma parte do radiador sempre acima do bloco da CPU, para não ter um acúmulo de bolhas de ar no bloco da CPU, senão vai desgastar o water cooler, né? A bombinha vai ter que trabalhar mais e aí reduz o tempo de vida. Mas aqui eu poderia colocar aqui embaixo também. Não vou fazer por causa desse motivo que eu acabei de falar. Ou poderia fazer isso aqui também, ó. Montar ele aqui, né? A gente ainda tem uma parte aqui acima do bloco da CPU em termos de altura, então daria para colocar aqui. Mas aí a placa de vídeo ela vai ficar aqui, enfim, acho que a melhor posição aqui nesse caso é realmente colocar aqui, né, o mais normal mesmo. Placa de vídeo vai ficar aqui, mas um diferencial desse gabinete é que eu poderia montá-la na vertical aqui embaixo. É que eu não tenho esse mount especial para isso aqui, mas poderia, seria interessante. Olha, gente, que beleza, chegou aqui ó, o Suafan, ó. Tem tanto Suafan aqui que eu consigo fazer uma torre de Suafan, ó. Ó, tudo magnético, ó. Vou plugando um no outro aqui. Quanto será que eu consigo colocar antes que já quer cair já o negócio? Caraca. Não! Quase. Então nós vamos colocar 9 Suafans aqui. Esses fãs magnéticos que ajudam muito no cable management. Claro que o ideal é usar 4 no máximo, né? Foi o que eu consegui. Mas tá aqui, ó. Temos aí esses 3 blocos. E com isso a gente consegue usar apenas 3 cabos para todo o RGB e também o controle dessas 9 fãs que estão aqui. Então essa é a ideia, ó, os fãs puxando o ar de fora do ambiente, passando aí pelo radiador e entrando no gabinete. Eu vou fazer um push-pull aqui também, mas acho que não há necessidade. Prontinho, placa-mãe e water cooler instalados. E eu vou confessar um negócio aqui pra vocês, eu fico até com dó de usar um gabinete tão legal e tão espaçoso quanto esse para fazer uma montagem simples com um all-in-one. Esse cara aqui merecia um water cooler custom, aqui um custom loop bonitão. Mas fica para depois, né? Como a gente tem que correr com os testes aí da CPU para o lançamento, a gente acaba não conseguindo fazer aquela super montagem, aquele PC dos sonhos. Mas vai rolar. Agora vem a parte mais legal desse Suafan aqui, além das conexões magnéticas, que é a gente poder usar aqui, ó, centralizar tudo em um só conector magnético, só encostar aqui, pronto, ó, tem um cabo só que vem aqui para trás para essas 3 fãs. E para os fãs ficarem todos na mesma posição, a gente já colocou aqui, ó, as pás reversas. Então o fluxo de ar aqui tá vindo para cá, né? Apesar da gente achar que vai sempre para cá, né? Uma das vantagens desse Suafan é que dá para remover a pá, que é difícil inclusive de remover, mas peraí. Eu sabia que isso ia acontecer.
Então a gente pode remover as pás aqui dos fãs e trocar, fora que isso facilita muito na hora da limpeza. Então assistam o vídeo desse Soafan EX, que é um produto sensacional e eu queria usar em todas as montagens. E aí aqui vai ficar igualzinho em todas. Vai ser engraçado que vai parecer que aqui atrás é exaustor, né? Tá tirando o ar do gabinete, mas não, tá jogando para dentro também. A bateria dessa parafusadeira é eterna, né? Não lembro a última vez que eu carreguei. Link na descrição. E na parte de baixo, o último kit com 3 fãs também no reverso. E tá tomando forma o nosso PC. Próximo passo é colocar a fonte. E essa é a instalação de fonte mais sem segredo que eu já vi, ó. Pronto! Por fim, a placa de vídeo GeForce RTX 4090 e aí é só Cable Management, só passar todos os cabos. Essa placa ela vai ficar aqui, ó, assim. Ela poderia ficar assim, ó, já vi montagem desse gabinete com a placa bonitona nessa posição aqui, ó, mais ou menos aqui assim, sabe? Mas aí eu precisaria desses adaptadores que eu não tenho aqui porque eles são vendidos separadamente. Bom, tá aí. Esse é o PC. Agora é só passar todos os cabos e ligar tudo. 1 hora depois. E tá aí, esse é o nosso PC de hoje com tudo ligado e conectado. Foi muito fácil passar todos os cabos nessa montagem. Eu até coloquei um adaptador aqui em U na placa de vídeo, aquele Wide View que também mostra a potência que está sendo consumida para ficar mais organizado, acabar com aquele adaptador que estava muito feio, né? Muito volumoso. Joguei tudo ali para trás do gabinete. As conexões foram muito fáceis e nós temos aqui atrás bastante espaço para fazer aí um Cable Management, que eu não fiz ainda. Eu só meio que passei por onde dava, então ficou uma baguncinha de fios aqui nessa parte aqui ainda, mas você tem, ó, vários espaços aqui para encaixar os cabos ou passar por cima e por aí vai. Não tive dificuldades, só precisei de um extensor RGB porque a gente acabou trocando esse fã que está aqui em cima, né? Então a gente trocou por um com RGB também para combinar. Aí eu precisei pegar uma extensãozinha para colocar. Fora isso, só me deu um pouquinho de trabalho as conexões USB. USB tipo C e USB-A, mas isso por conta da placa-mãe que coloca elas bem aqui embaixo da placa de vídeo, ó, elas estão aqui 90 graus para baixo, então ó, dá para ver a USB 3 aqui, essa foi acho que a mais difícil de colocar, foi a mais chatinha, mas no geral um gabinete muito bom de se trabalhar, tem muito espaço, daria para fazer muito mais coisa nele, mas vamos fechar porque tá na hora aí de testar esse 9800X 3D. E agora, aquele momento. Gostei, hein? Resta ver se está funcionando. Renasceu a nossa montagem aí no C700L, nossa primeira montagem com o Ryzen 7 9800X 3D. Eu tirei a tampa de vidro dele aqui para melhorar a visualização aqui no vídeo, porque estava dando muito reflexo. Mas vocês viram, né? Um resultado que me surpreendeu. Eu achei que ele seria um gabinete meio grande, sem graça, mas não, ele tem um charme por causa desse posicionamento da GPU. Achei que ficou bem legal. Um fluxo de ar maravilhoso, você põe a mão aqui dentro, é um vendaval, né?
vendaval? Não é ventaval, veja bem. Um vendaval por todos os lados aqui e você sente, né, o vento ali dentro e puxa o ar ambiente aqui para CPU, puxa o ar ambiente para GPU, puxa um arzinho a mais ali na parte de baixo e solta aqui por cima, ficou, ó, uma maravilha de fluxo de ar. Idealmente na configuração eu deixo todos os fãs rodando bem fraquinho para não fazer muito barulho e aí esse daqui de cima um pouco mais forte, já que ele tem que movimentar aí mais ar do que os outros, né? Eu acho que o único detalhe é que como a placa-mãe ela está posicionada para cima e a placa de vídeo também, e aqui nós temos uma tampa, né, na parte superior, você tem que rotear os cabos lá para trás, né? Então você tem que posicionar eles por dentro e trazer tudo aqui por trás. Ele tem algumas furações na parte traseira que ajudam a fazer essa orientação, mas sempre que você precisar mexer em alguma coisa, vai ter que vir aqui, ó, abrir essa tampa. Aí você tem acesso aqui ao I/O da placa-mãe e da placa de vídeo. Aí você conecta o que você quiser, passa por trás ali, mas felizmente tem 3 portas USB aqui em cima que ajudam quando você quiser só plugar um drive externo ou alguma coisa do tipo. Mas não precisa de parafuso, isso é bom. E esse é o sistema que nós montamos, está aqui o Ryzen 7 9800X 3D, 8 núcleos com 16 threads. Nós temos aí também a placa-mãe, a MPG X870E Carbon Wi-Fi, 32 GB de memória, rodando aí a 6.400 MHz ou Megatransfers, e a nossa RTX 4090, além do SSD aí da Samsung 990 Pro de 1TB. A parte mais interessante de observar aqui nessa CPU é o tamanho dos caches, que é um negócio realmente impressionante, ó, 93 MB no cache L3, é um valor absurdo e é isso que dá muito desempenho. Mas e aí, será que essa CPU está cumprindo as promessas da AMD? Bom, para isso vocês já estão vendo aqui uma demonstração do Cyberpunk, a gente está rodando ele em 1080p com tudo no low. E eu sei que é um negócio meio assim, tipo, pô, mas peraí, vai gastar uma grana nessa CPU e nessa GPU para rodar tudo em Full HD com as configurações baixas? Eu acho que ninguém vai comprar isso para rodar um jogo assim, né? Mas é assim que a gente consegue extrair o máximo da CPU. É pegando a melhor placa de vídeo que tem hoje no mercado, uma RTX 4090, e colocando ela para trabalhar pouco, para a CPU estressar ao máximo. Tanto é que a gente está com um uso alto aqui da CPU, né? Tá em mais de 50%, e quando a gente observa aqui o uso nos núcleos está até bem alto, né? Ainda mais num jogo como esse que demanda bastante aí da CPU. E o que nós conseguimos observar aqui rodando esse jogo? Bom, analisando aí os dados, a gente vê que o consumo ele tá bem comportado, que já era característico mesmo da geração anterior, né? O 7800X 3D, bem mais comportado do que o 14900K da Intel. O Core Ultra melhorou, mas a AMD vem liderando a eficiência aí já há algum tempo. A temperatura também tá bem tranquila, né, para um jogo. A GPU, como a gente pode ver, tá de boa, né, até porque o limite está na CPU nesse teste. E rodando assim em Full HD, com tudo no low, a gente comparou com a geração anterior e também com o Core Ultra da Intel para ver o resultado, né, para ver como é que ele fica. No Cyberpunk, no benchmark interno, a gente conseguiu aí uma média de 267 quadros por segundo. O 7800X 3D bateu 233 quadros por segundo, nessa mesma configuração, tá? Mesma placa-mãe, mesma memória, tudo igual. Precision Boost Overdrive ligado, né? Que é aquela otimização já nativa da própria AMD, então a gente sempre liga para testar aqui no loop. Agora, Intel Core Ultra ficou em 115 quadros por segundo. É mais que o dobro, com mais eficiência. É claro que esse é apenas um exemplo, mas dá pra ver por que eu falei lá no outro vídeo do Core Ultra. Teve um rapaz lá nos comentários que põe aí, ó, que me chamou até de garoto de programa, falou que eu tava falando bem da Intel, sendo que no meio do vídeo eu falo, eu vou de AMD nessa geração. Eu falei isso no vídeo, mas ele acha que eu tô defendendo Intel porque ele não assiste, ele sai comentando sem assistir. Então essa vai ser a minha escolha para essa geração para jogar, mas eu vou preferir a variação 9950X 3D, porque aí também tem mais núcleos e equilibra uma potência legal em jogos com produtividade. Mas ó, para mais benchmarks eu tenho que trazer ela aqui, que é a especialista em benchmarks no loop. Ela que está sendo promovida, nem sabe, cadê ela? Não tô vendo ela lá no fundo. Muito grande. Ela é a nova executiva sênior de benchmarks. Vamos criar um cargo bolado?
Olha, se você achou estranho o Cyberpunk 2077 115 FPS... Eu achei. Quando ela me falou esse número, eu falei, mas só isso? Olha que banquinho maravilhoso que a gente tem que senão aqui. fica muito... Tá me lembrando do começo do loop. O Nanete, ele ficava em cima de um puff pra gravar o Loopcast na minha altura. Ele vivia caindo aquele puff, era que senão maravilhoso. eu subo aqui, ó. Tá vendo? Não tem problema. Fica à vontade. Eu subo a mesa aqui, ó. Ficar mais alto ainda. Pelo menos... Então, manda ver aí nos testes que você tá fazendo um trabalho, ó, excelente. Melhor que eu, inclusive. Aí eu fiquei sem jeito. E galera, é interessante começar citando sobre os limites térmicos desses processadores. Porque assim, na geração passada, o Ryzen 7 7800X3D tinha um limite térmico de 89 graus. E a nova geração, o Ryzen 7 9800X3D, tem um limite térmico de 95 graus. A gente também vai colocar aqui para comparar o Core Ultra 9 285K, que tem um limite térmico de 105 graus. Ele é um pouquinho diferente porque ele tem um pouquinho mais de núcleos e tal. Mas, por que eu tô falando sobre isso? Assim, a gente não quer que eles trabalhem no seu máximo de temperatura, né? Nesse limite aí. Porém, é interessante ver até onde eles chegam com uma temperatura alta e ainda assim entregando uma performance boa. E eu puxei essa parte de temperatura porque a posição do Cache X3D mudou da geração passada para essa. Na geração passada, ele ficava em cima dos núcleos e isso fazia esquentar um pouquinho mais. Ela indo para o lado, a ideia é que dê para a gente consumir um pouco mais e ainda assim ter uma temperatura bem estável. E continuando nesses primeiros testes, galera, a gente não fez overclock. O que a gente mudou aqui foi colocar as memórias em 6.400 MHz e o Precision Boost vem ativado de fábrica ali para ele mesmo fazer aquele, entre aspas, overclock, né? Subir um pouquinho a performance das CPUs, só que sem passar do limite da fabricante. Isso é bem interessante para entregar um pouco mais ali de FPS para os nossos CPUs. Então estamos testando eles aqui em modo estoque. Bom, então avisos importantes foram passados, bora pro benchmark para a gente falar de resultados finalmente. Aqui no Cinebench R23, o 9800X3D fez mais pontos que o seu antecessor, com ganho de 25% em multicore e 14% de ganho em single core. Porém, quando vemos o Core Ultra 9, aí o topo de linha da Intel entrega 54% a mais de pontuação no multicore e 12% a mais de pontuação no single core do que o 9800X3D. Em temperatura, no single core, o 9800X3D foi menos quente com apenas 58 graus, sendo 25% melhor que o Core Ultra 9 e 14% menos quente que o 7800X3D, mas a situação fica diferente no multicore, onde o 7800X3D e o Core Ultra 9 tiveram a mesma temperatura, chegando até 81 graus, e o 9800X3D foi mais quente em 9% com até 89 graus. Ainda assim bem parecidos em temperatura. Em consumo, no single core, todos têm consumo bem equilibrados, sendo o Core Ultra 9 o mais eficiente com 57 watts de consumo, ganhando de 14% contra o 9800X3D e ganhando de 8% contra o 7800X3D. Mas no multicore, é natural que o Core Ultra 9 consuma ainda mais com todos os seus núcleos em 100%, consumindo até 251 watts, sendo assim consumindo 41% a mais do que o 9800X3D e 91% a mais do que o 7800X3D. No Cinebench R24 teremos um cenário parecido, onde o Core Ultra 9 faz uma pontuação maior do que ambos os processadores, sendo 55% melhor que o 9800X3D e 77% melhor do que o 7800X3D no multicore. Mas se compararmos só os Ryzen 7 em si, aí a nova geração 9800X3D entrega 23% a mais em pontuação no multicore e 17% a mais no single core do que o seu antecessor. Nas temperaturas do teste multicore que puxam os CPUs ao máximo, tivemos resultados bem parecidos também, sendo 82 graus do Core Ultra 9 e do 9800X3D e de 80 graus no 7800X3D, sendo apenas 2% menos quente que os outros. Apesar do 7800X3D bater até 80 graus, no consumo ele vai até 89 watts, sendo mais eficiente, mas os outros dois processadores mantêm uma temperatura parecida, porém consumindo bem mais, entregando mais performance também. O Core Ultra 9 consome 40% a mais do que o 9800X3D e o 9800X3D consumindo 54% a mais do que o 7800X3D. Agora no CPU-Z, o 9800X3D fez 16% a mais de pontuação que o seu antecessor, só perdendo para o Core Ultra 9 com 78% a mais de pontuação. Tivemos temperaturas bem parecidas por aqui também, todos na casa 70 graus e pouquinho,
Para ser mais precisa, o 9800X3D foi 5% menos quente que o 7800X3D e 4% menos quente do que o Core Ultra 9. No consumo, o 9800X3D consumiu 48% a mais do que o 7800X3D, mas o Core Ultra 9 consumiu 56% a mais do que o 9800X3D, como esperado. Já no Handbrake, pessoal, testamos com um render de 4K tanto em H264 quanto em H265, mas também em Full HD, H264 e H265. O Core Ultra 9 consegue fazer muito mais FPS, já que estamos falando de um software de conversão, entregando mais performance que os dois Ryzen 7. Mas se compararmos apenas eles, o da nova geração 9800X3D tem ganhos interessantes de 22% em 4K H264, também com ganho de 25% em Full HD H264 e 29% de ganho em 4K e em Full HD, ambos em H265. Tivemos temperaturas bem parecidas também, de 73 graus a 89 graus, mas em um dos testes que foi o 4K H265, o 9800X3D chegou muito perto do seu limite térmico, aquecendo até 93 graus. Levando esse teste em consideração, o Ryzen 7 8800X3D foi 21% menos quente que ele e o Core 9 Ultra foi 16% menos quente do que o 9800X3D. No consumo, o Ryzen 7 7800X3D variou bem pouquinho entre 88 e 90 watts apenas, entregando o menor consumo entre eles. O maior consumo ficou para a Intel, passando de 200 watts em todos os testes feitos aqui, e o 9800X3D consome entre 166 a 177 watts, ficando com o resultado meio termo entre os dois, sendo o consumo mais alto no 4K H265, provavelmente resultando naqueles 93 graus que vocês viram no take anterior. Ainda assim, eu achei aqui o consumo bem alto para essa nova geração, o Ryzen 7 9800X3D, já que no primeiro exemplo do 4K H265 temos 60% a mais de consumo que a geração anterior. Agora, indo para o tempo de render, que importa bastante nesse caso, é normal o Core Ultra 9 ganhar em velocidade também, mas é interessante vermos que o 9800X3D entrega em todos os testes um tempo menor que o seu antecessor. Pegando o teste mais difícil aqui, que foi o 4K H265, o Ryzen 7 9800X3D foi 29% mais rápido, com 8 minutos e 8 segundos, contra os 11 minutos feitos pelo Ryzen 7 7800X3D. Agora aqui no 7-Zip, o Ryzen 7 9800X3D ganhou com 11% a mais de performance do que o seu antecessor, mas contra o Core Ultra 9 a disputa fica difícil, já que ele tem mais núcleos e é mais focado em produtividade mesmo. Sendo assim, ganhando com 25% a mais de pontuação do que o 9800X3D. Em temperatura, o Core Ultra 9 foi 10% menos quente, com 65 graus contra 72 graus do 9800X3D, que ganha do seu antecessor com 5% a menos de temperatura, já que o 7800X3D fez 76 graus. E no tempo de conclusão desse teste, vemos uma performance diferente aqui dos outros, tá? Todos são bem rápidos, mas por diferença de 8 segundos, o 9800X3D foi mais rápido que o Core Ultra 9, sendo ele 17% mais rápido, e o 7800X3D fez 2 segundos a menos que o Core Ultra 9, sendo 4% mais rápido. Indo para o 3D Mark, o Core Ultra 9 ganha de 61% na pontuação Max Thread contra o 9800X3D, ainda mais porque temos aqui 24 núcleos contra 16 núcleos. Mas quando limitamos, esse teste aí entre os 3 processadores a 16 threads no máximo, o Intel continua no topo com 36% de pontuação a mais que o 9800X3D e igualmente ganhando nos demais testes. Comparando ambos os Ryzen 7 X3D entre si, temos um ganho de 24% a mais para o 9800X3D nesses testes de 16 threads contra o seu antecessor, comparativo até mais equilibrado, pois ambos possuem o mesmo número de núcleos, mas ainda assim a nova geração leva vantagem em todos os demais testes. Na temperatura, tivemos uma pequena surpresa com o Core Ultra 9 chegando aos 91 graus, sendo 17% mais quente que o 9800X3D e 31% mais quente que o 7800X3D. E no consumo, a Intel puxa até 194 watts, fazendo 38% a mais de consumo que o 9800X3D e 91% de consumo a mais que o 7800X3D. Agora, comparando os Ryzen apenas, o 9800X3D consumiu 58% a mais que o seu antecessor. E curioso é que em um dos nossos testes, o Core Ultra 9 estava meio ressentido aí que essas temperaturas, consumos, ele quis surpreender com um overclock bem surpresa mesmo. Ele bateu 7.4 GHz. O quê? 7.4? 7.4 GHz. E aí ele voltou, ficou meio assim... Você tá com nitrogênio ou não? Não, o mesmo water cooler que a gente utilizou. Basicamente, ele só decidiu
Mas ele também foi, tipo, alguns segundos e voltou. Aí eu refiz o teste pra ficar certinho. Então, assim, a Intel também quer correr atrás de 1 GHz mais aí, hein? Mais performance e tal. Tá sendo incrível testar BIOS beta, gente. Muito legal, é divertido. É terapêutico. É uma experiência, não é? Mas, Pelo menos eu não tô sofrendo sozinho dessa vez. Não, realmente é uma experiência muito única. Agora, passando para os jogos, é importante avisar para vocês que estamos testando com tudo no baixo no Full HD. Eu sei, vocês sabem também que esse setup aqui é para vocês jogarem com tudo no Ultra. Mas essa questão é que a gente não quer que a placa de vídeo seja meio que a cereja do bolo. A gente precisa que o processador se destaque mais para a gente ver quanto que ele consegue levar. Começando pelo GTA V, o 9800X 3D ganha por 11% a mais de performance e ambos os outros processadores fazem a mesma performance, apenas com 1 FPS de diferença. Aqui na temperatura, o 9800X 3D foi menos quente que o seu antecessor, que também perdeu em temperatura para o Core Ultra 9, mas todos batem uma temperatura bem baixa. Em consumo, o 9800X 3D consome 18% a mais que o seu antecessor, porém, apesar disso, ele entrega uma temperatura e uma performance melhor que o 7800X 3D. Ainda assim, o consumo maior é do Core Ultra 9 com 82 watts, e isso é bem natural para ele ter um pouco mais de núcleos. No CS2 fica bem evidente quais são os processadores que você deve escolher aí para os jogos. E claro, nos benchmarks também fica evidente qual que você deve escolher mais para produtividade. Já que aqui o Core Ultra 9 fez o menor FPS com 487. E olha que isso não é uma performance nada ruim. Mas o 9800X 3D entrega uma média de 785 FPS, mostrando 7% a mais de performance que seu antecessor, que fez 728 FPS de média. Em temperatura, os Ryzen tiveram o mesmo resultado, esquentando até 60 graus, e o Intel Core Ultra 9 fazendo até 54 graus, sendo ele 10% menos quente que ambos. Em consumo, vemos que o 9800X 3D consome 32% a mais que o seu antecessor, mas a custo de performance e uma temperatura bem estável, o que é interessante. E o Core Ultra 9, apesar da boa temperatura, não supera eles em FPS, mas consegue manter um consumo menor que o 9800X 3D em 20%, mas parte para o 7800X 3D em 12% a mais de consumo. Em Cyberpunk 2077, o 9800X 3D foi 13% melhor do que o seu antecessor e 79% melhor que o Core Ultra 9. Em temperatura, o 9800X 3D foi 7% menos quente que o antecessor, mas o Core Ultra 9 foi 21% melhor que o 9800X 3D. E em consumo, o 9800X 3D puxou até 117 watts, consumindo 42% a mais que o seu antecessor, e o Core Ultra 9 consumiu até 111 watts, com uma diferença de 7% do resultado do 9800X 3D. No Red Dead Redemption 2, temos novamente o 9800X 3D no topo com 223 FPS, com 5% a mais de ganho em cima do seu antecessor, que fez 212 FPS de média. Mas quando se trata do Core Ultra 9, aí o 7800X 3D faz 15% a mais de FPS e o 9800X 3D faz 20% a mais do que o Intel topo de linha. Na temperatura desse teste, temos um empate de 60 graus entre o 9800X 3D e o Core Ultra 9, mas o 7800X 3D chegou até 62 graus. Ainda assim, o resultado ficou bem próximo dos outros dois, perdendo apenas em 3% na temperatura. Mas no consumo, vemos o Core Ultra 9 puxando até 124 watts, consumindo 11% a mais do que o 9800X 3D, que consome 41% a mais se comparado ao 7800X 3D, seu antecessor. Essa situação é a mais comum de se ver, o Core Ultra 9 consumindo mais em aplicações mais pesadas por ter mais núcleos, e o 9800X 3D está consumindo mais do que o seu antecessor, mas não tanto a ponto de ser um problema, dele se aquecer, isso também para entregar um pouco mais de performance e manter a temperatura estável. Testamos o Kong, que é um jogo bem pesado e recente, interessante de a gente trazer aqui nos testes, com Full HD no baixo. Só que o interessante é que essa ferramenta de benchmark não deixa com que a gente desative o upscaling. Então a gente deixou em DLSS Ultra Desempenho. Dessa forma não vai puxar tanto da placa de vídeo, vai ficar mais no processador mesmo. Então em FPS, o 9800X 3D foi cerca de 9% melhor que ambos os processadores testados ao lado. Temos apenas uma diferença de 3 FPS a menos que o Ryzen 7 7800X 3D, que pode ser até considerado uma margem de erro nesse teste em si, já que foi uma diferença muito baixinha. No consumo, o 9800X 3D consome 54% a mais do seu anterior, puxando até 117 watts, e o Core Ultra 9 consome até 101 watts. Sendo um pouco mais eficiente, com 14% de diferença entre o 9800X 3D e ele, mas entregando uma performance um pouco menor.
Já no Horizon Forbidden West, o 9800X 3D foi apenas 4% melhor que o 7800X 3D, com 232 FPS de média contra 222 FPS. Já o Core Ultra 9 entregou 187 FPS de média, sendo 7% de diferença a menos do que o 9800X 3D. Em temperatura, o Ryzen 7 7800X 3D fez até 71 graus, e o Ryzen 7 9800X 3D foi 2% menos quente que ele com 69 graus, e o Core Ultra 9 fez até 62 graus, uma temperatura um pouquinho melhor, sendo 10% menos quente que o 9800X 3D. Em consumo, o 7800X 3D fez a menor consumo com 81 watts, sendo mais eficiente que seu sucessor em 47% e em 44% melhor que o atual topo de linha da Intel. E pessoal, indo para a conclusão aqui nos jogos, dá para ver que o Ryzen 7 9800X 3D entrega bastante. Ele foca muito em entregar o máximo de performance possível, então dá para ver que a gente sempre ganha na média FPS com ele. É claro, com temperaturas bem legais ali, temperaturas equilibradas, mas consumindo mais. Ele consome mais do que a geração passada, porém entregando essa performance maior e essa temperatura interessante. É claro, chega perto do consumo do Core Ultra 9, mas apenas nos jogos. No benchmark vocês podem ver que não tem como, é o Core Ultra 9 que vai sempre consumir mais mesmo. E a gente não fez nenhum overclock neles, né? A gente está testando no jeito básico que vem, só com o Precision Boost ativado, que é uma ferramenta da AMD que se encarrega de fazer essa parte de subir um pouquinho mais o consumo para entregar um pouquinho mais dentro do limite da fabricante, né? E esses foram todos os testes, eu quero saber o que vocês acharam, comenta aí qual foi o processador favorito de vocês, e agora eu vou voltar para o Will para finalizar esse vídeo. Amém! Qual dos três você escolhe? O que tá aqui, se ninguém quiser, eu levo. E tudo isso para garantir mais quadros por segundo no seu joguinho. Ai, que loucura. Eu acho que assim, o 7800X 3D, ele agora passa a ser uma opção de custo-benefício ainda melhor, visto que com o lançamento de uma nova geração, a geração anterior baixa o preço um pouquinho às vezes, né? Se torna um pouco mais interessante. E assim, quando a gente aumenta os gráficos, ou põe em 1440p ou põe em 4K, essa diferença entre o desempenho das CPUs ela vai ficando um pouco menor. Então, em Full HD é mais pra gente descobrir aí o máximo diferencial das CPUs, mas ficou claro aí que mais uma vez a AMD tá ganhando a briga de desempenho em jogos com as CPUs X3D. Isso já acontece aí há 3 gerações. A Intel no passado aumentava o consumo do 14900K em uma versão KS, né? Socava lá mais watts de consumo para aumentar o desempenho, a eficiência ia pro saco, mas agora eles pararam de fazer isso. Não sei se vão fazer isso com o Intel Core Ultra, acho que não. Mas a AMD segue vencendo, né? A Intel já tinha falado na apresentação do Core Ultra que para jogos eles ficam pior do que o X3D mesmo. E hoje comprovamos que o 9800X 3D é a melhor CPU para jogos. Tragam a coroinha. Põe a coroinha aí na CPU. Não tem coroinha? Tudo bem. Agora, eu acho importante também valorizar a produtividade, porque um computador, um PC, por mais que muitas pessoas comprem apenas para jogar, muitas pessoas compram para trabalhar a produtividade. Vocês viram aí nos testes que essa não é a melhor CPU quando a gente fala de desempenho. Às vezes ela, dá conta, é uma CPU muito boa, mas aí a Intel, como tem mais núcleos no 285K, acaba ganhando aí em alguns casos. Então é isso. Tá aí os testes, hoje montamos esse PC e eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você que estava de olho aí nessa nova CPU ou que estava procurando aí uma ideia para uma montagem de PC. Aqui no Loop Infinito a gente combina o vídeo do lançamento, dos testes que a gente faz, dos benchmarks, junto com uma belíssima montagem, e hoje montamos esse cara aqui, que é o CTE C700R da Thermaltake, que é um baita de um gabinete, e a montagem ficou bem bacana. Como sempre, os links de tudo que a gente usou aqui nessa montagem tá aí na descrição, dos componentes que a gente está usando aqui desse monitor QD OLED da Dell aqui, Alienware maravilhoso também, tá aí na descrição, tecladinho da Cooler Master. Esse mouse aqui não, porque o Wireless Mouse 1000 da Microsoft ele foi descontinuado, então eu fiquei triste. Marcas, mandem um mouse sem fio aqui pra gente, que a gente perdeu o único que a gente tinha, então é isso que tô usando aqui pra ter. Que deprimente, hein? 4090, 9800X 3D e o Wireless Mouse 1000 da Microsoft. Mas tudo bem, pra jogar a gente joga com fio, é só aqui na bancada na hora de gravar o vídeo que a gente não coloca nada com fio pra não ficar cabuloso. É isso, galera, curtiu? Deixa o seu like, comenta aí o que você achou e nos vemos em breve na próxima montagem de PC, que vai ser... Cadê? Cadê ele? Cadê o branquinho?
Eita, caralho. Tá aqui, ó. Esse menino aqui é o próximo PC. Já tá montado, o vídeo tá gravado. Aguardem. Semana que vem terá. Valeu, galera, e até a próxima.